Então, chegamos ao tempo do advento. Mas sabe, ele já começa com uma pergunta bem séria pra gente. Será que estamos mesmo acordados? Porque veja bem, não é só um tempo de esperar. É um chamado, quase um alerta, para a gente ficar vigilante. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos descobrir juntos duas práticas que a igreja nos ensina que são, assim, essenciais para a gente se preparar de verdade para a vinda do Senhor. E olha só que chamado forte esse do profeta Isaías, né? Não é um simples convite, é mais como uma direção clara. É como se ele dissesse: o caminho é por aqui. Essa luz do Senhor vai ser a nossa bússola, o nosso guia nessas próximas semanas, para tirar a gente daquela escuridão da distração e nos levar para a clareza da preparação. Bom, a nossa jornada aqui neste advento vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o que significa esse novo tempo. Depois, vamos falar sobre o desafio da cegueira espiritual. Aí a gente entra nos caminhos da penitência e da oração. E para fechar, vamos montar um projetinho bem prático para esse tempo. Sabe toda aquela agitação de fim de ano, de compras, de correria? Pois é, a igreja nos chama para algo totalmente diferente. O advento, na verdade, não é para ser uma festa antecipada. Pelo contrário, é um tempo de preparação, de penitência, mas uma penitência de quem está de guarda, vigilante, esperando a chegada do Senhor. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. A penitência do advento, ela é diferente da quaresma. Não é tanto sobre jejuar, sobre o que a gente deixa de comer. O foco aqui é outro, é sobre como a gente mantém os olhos abertos. A palavra-chave é vigília. É um chamado para a gente ficar, sabe, espiritualmente desperto, atento, pronto. É quase como se aquele sentinela que fica acordado a noite toda, esperando a chegada do rei. Ok, mas vigilantes para quê exatamente? Boa pergunta, né? A tradição da igreja fala que existem 3 vindas de Cristo. E o nosso grande desafio, talvez o maior de todos, é ficar atento a essas vindas, sem deixar que o barulho do mundo, a correria do dia a dia, acabe nos cegando. Então vamos lá. A primeira vinda a gente conhece bem. Foi lá no passado, em Belém, super humilde. A terceira a gente espera, né? A vinda gloriosa, no fim dos tempos. Mas o advento? O advento quer que a gente preste atenção na segunda vinda. E essa é a mais sutil, talvez a mais importante para nós hoje. É a vinda que acontece no presente, no nosso dia a dia. É Deus se manifestando quietinho, sabe? Bem no meio da nossa rotina. Essa passagem do Evangelho é um verdadeiro soco no estômago, né? É um alerta muito sério sobre o perigo da gente se distrair. Pensa só, lá nos tempos de Noé, a vida estava normal, pessoal comendo, bebendo, casando, tudo seguindo o fluxo. Eles estavam tão mergulhados na rotina que simplesmente não perceberam o que estava para acontecer. Estavam completamente cegos, espiritualmente falando, para a mudança gigantesca que vinha por aí. Mas por que essa cegueira toda? O que causa isso? A resposta da tradição é bem direta. Acontece quando a nossa vida vira só uma busca por prazeres imediatos. Sabe, a comida, a bebida, a satisfação dos sentidos. Quando a gente foca só nisso, a nossa alma parece que fica pesada. E aí, ela não consegue mais sentir aquele toque suave da graça de Deus. Fica surda para o que o Espírito está tentando dizer. Tá, entendi o problema. Mas e aí, como é que a gente cura essa cegueira espiritual? O advento, felizmente, nos dá um caminho com 2 pistas, digamos assim. A primeira delas é a penitência. Pensa nela como um processo de tirar as camadas de distração, tudo aquilo que impede a gente de enxergar direito. Na verdade, todo o projeto espiritual do advento pode ser resumido em 2 grandes movimentos. Tem o passo, digamos, negativo, que é se esvaziar, sabe, deixar para trás as obras das trevas, e tem o passo positivo, que é se preencher, se revestir com as armas da luz, ou seja, buscar a Deus de forma ativa. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esse primeiro passo, o negativo, exige que a gente seja bem honesto e olhe para dentro, para identificar essas obras das trevas na nossa vida. E São Paulo não mede palavras, ele é super direto. Fala de glutonaria, bebedeira, imoralidade, briga, rivalidade. Mas olha, a ideia aqui não é ser moralista, não é apontar o dedo. É mais comum diagnóstico. São esses os comportamentos que prendem a gente, que nos acorrentam às coisas materiais e não nos deixam voar espiritualmente. E esse caminho de purificação, de limpeza, é um convite para todo mundo. E se essa nossa conversa, se essa reflexão sobre o advento está ajudando a clarear as coisas, a trazer uma luz, que tal se inscrever aqui no canal e compartilhar?
Assim, essa luz pode chegar a mais gente que também está nessa jornada de preparação. Mas não adianta só esvaziar o copo, né? A gente precisa preencher com algo bom. Depois de tirar as obras das trevas, a gente precisa se encher de luz. E esse é o segundo caminho, o movimento positivo. O caminho da oração, da busca pela palavra de Deus. E o profeta Isaías usa uma imagem perfeita para isso: subir ao monte do Senhor. Isso mostra que a oração não é algo passivo, que a gente só fica lá esperando. Não, é uma escalada, exige esforço. A gente precisa sair do vale das nossas preocupações do dia a dia e subir, para se aproximar de Deus e conseguir enxergar a nossa vida de uma perspectiva mais alta, mais clara. E lá no topo dessa montanha, a gente encontra uma coisa que muda tudo, uma chave de leitura para a nossa própria vida. A ideia é a seguinte: Jesus não é só um personagem histórico que viveu há 2000 anos. Ele é a palavra de Deus viva, que ilumina e dá sentido a tudo. Tudo que acontece com a gente. Ele é a chave que nos ajuda a decifrar o significado da nossa própria história. Tá, mas como a gente usa essa chave na prática, no dia a dia? É simples. No momento de solidão, por exemplo, a gente pode lembrar da solidão de Cristo lá no Horto das Oliveiras. Se aparece uma doença, a gente pode meditar no sofrimento dele na cruz. Tá passando por uma dificuldade financeira? A gente pode pensar na pobreza que ele viveu em Nazaré. Quando a gente conecta as nossas dores com as dores dele, o nosso sofrimento para de ser só uma coisa ruim, sem sentido, e se transforma num ato de união, de amor. Muito bem. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que a gente pega toda essa ideia, que é super bonita, e transforma num plano de ação bem concreto para as próximas semanas de advento? Então, nosso projeto prático tem duas frentes, beleza? Na parte da penitência, o primeiro passo é a confissão. É tipo limpar o terreno para poder plantar. O segundo é uma pequena mortificação, algo concreto. Pode ser, sei lá, acordar um pouquinho mais cedo para rezar ou abrir mão de alguma coisinha que a gente gosta. Já na parte da oração, o primeiro passo é subir a montanha, ou seja, separar um tempo todo dia para estar com Deus. E o segundo é usar aquela chave de leitura. Olhar para o que aconteceu no dia e se perguntar: onde Cristo estaria no meio disso tudo? E no fim das contas, tudo se resume a esse alerta do Evangelho. E veja bem, não é para ser uma ameaça, é um chamado urgente para a gente estar pronto. A grande pergunta deste advento não é quando ele vai vir. A pergunta de verdade é como ele vai nos encontrar. A gente vai estar preparado? Que a luz dessa preparação ilumine o caminho de todos nós. E se essa nossa conversa foi valiosa, se ajudou de alguma forma, demonstre o seu apoio deixando um gostei aqui no vídeo.